Olá! Seja muito bem-vinda ao Clube das TPMigas, o lugar das mulheres amigas da TPM. Aqui eu te ensino como destravar na TPM e ser produtiva, respeitando as variações do ciclo menstrual. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Felan, sou especialista em produtividade feminina e hoje eu vou falar sobre 5 critérios para você organizar a sua agenda de acordo com o ciclo menstrual. Vamos bater esse papo então? O que acontece, né? Qual é o objetivo? O objetivo é que você pare de atrasar suas entregas aí durante a TPM, durante a fase pré-menstrual, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu quero te explicar o que você precisa colocar na sua agenda. O que deve entrar na nossa agenda. Mas antes, vamos entender qual é o objetivo de usar a agenda, né? Vamos falar sobre isso? Qual é o papel de uma agenda? Por que a gente precisa ter uma agenda, um calendário, né? Um lugar ali para a gente colocar os nossos compromissos, enfim, tudo que eu vou falar por aqui. Por que a gente precisa ter uma agenda? Qual o objetivo? Qual o papel da agenda? Ele ser um lugar externo e de confiança para você colocar todos os seus compromissos relativos a todos os papéis que você representa. Então, é tirar isso da sua cabeça, é deixar a mente livre, né? Para criar, enfim, para ter novas ideias. Mente não é lugar de guardar compromissos. Mas a agenda precisa ser um lugar confiável, né? Você precisa ter um sistema confiável ali, beleza? Então, esse é o papel da agenda. Servir de uma fonte externa confiável. Quais tipos de agenda existem? Existe a agenda física e existe hoje a agenda digital, né? Várias opções aí que você pode escolher. Ah, Fernanda, qual o melhor aplicativo para eu ter uma agenda? O melhor aplicativo é aquele que funciona para você. É aquele que você usa. Não adianta eu te indicar um aqui que você não gosta de usar. Tem que ser aquele que você coloca em prática, tá? Eu uso a agenda do Google. Eu demorei bastante tempo para sair do papel, né? Hoje em dia, boa parte do meu planejamento ainda é no papel, mas a agenda e a caixa de entrada foram duas ferramentas que eu optei por usar aí digital, né, no celular, tá? Mas você pode escolher o que quer que funcione para você, tá? O que acontece? Tanto a agenda física quanto a agenda digital tem vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, qual a vantagem de uma vantagem de uma agenda física? É você não correr o risco de se perder aí no monte de distrações que tem no celular, né? Quem nunca pegou o celular para ver um compromisso e daqui a pouco já estava rolando Instagram, já estava vendo outras coisas? Quem nunca, né? Às vezes até esquece de ver o que ia ver. Na verdade, isso acontece com frequência. Então, uma vantagem da agenda física é que não tem essa distração. Você vai lá com o objetivo específico de olhar sua agenda. Qual é a desvantagem de uma agenda física? Uma delas é carregar, né, de um lado para o outro. O celular, a gente está com ele o tempo inteiro. A agenda física seria mais uma coisa para você carregar. E pensando na agenda digital, qual seria uma vantagem da agenda digital? Ela é muito mais fácil de você mexer com os compromissos, né? Então é fácil você tirar um compromisso, mudar de data, né? Às vezes colocar compromissos recorrentes, é bem fácil de fazer isso. E qual seria uma desvantagem aí da agenda digital? É que às vezes você se limita às possibilidades da ferramenta, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de usar cores para marcar os compromissos, boto relativos aos papéis que eu represento. Então, tem uma limitação de cores. Se fosse no papel, eu podia, né, usar aí infinitos lápis de cor e canetinhas coloridas para fazer o que eu quisesse. Mas, hoje em dia, essas ferramentas estão bastante desenvolvidas, então a gente consegue adaptar aí conforme as nossas necessidades.
fica a seu critério. Você pode escolher usar uma agenda física, usar uma agenda digital, desde que você use. Mas o que é mais importante você ter em mente? Usa o que funcionar para você. Tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, o que colocar na agenda? O que é importante estar na sua agenda? Primeiro, compromissos. O que são os compromissos? Compromissos com data e hora marcada, data e hora certa, tá? O que mais? Lembretes e prazos, né? Prazos externos. Então, são compromissos que muitas vezes não tem uma hora exata, mas tem um dia determinado que você precisa, né? Às vezes o aniversário de alguém, um relatório que você precisa entregar. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, tá? E também os prazos das suas metas do ciclo, tá? Os prazos das suas metas do ciclo. Por que eu separei prazos externos de prazos das metas do ciclo? Porque, em geral, né, esses prazos aqui, eles têm um pouco mais de flexibilidade. Então, você consegue adequar melhor as fases do ciclo, enfim, fazer tudo isso que eu vou ensinar aqui hoje, tá? Atender aí a todos esses critérios. Então, são essas 3 coisas que precisa ter na sua agenda. Compromissos, né, que tem data e hora certa, lembretes e prazos externos aí, e os prazos das suas metas do ciclo. Vamos lá, trouxe alguns exemplos aqui para vocês não se perderem. Por exemplo, uma consulta médica. Onde que eu coloco uma consulta médica? Uma consulta médica é um compromisso, né? Porque geralmente tem dia e hora certa. Às vezes tem umas que é hora de chegada, né? Mas geralmente a consulta médica tem um dia e hora certa. Então entra ali como um compromisso. O que mais? Deixa eu ver o que eu trouxe de exemplo assim. Um relatório que você tem que entregar para o seu chefe, por exemplo. Né? Isso seria o quê? Seria um prazo, né? Um prazo externo aí. Geralmente é um dia, é uma data que você tem, não uma hora exata, né? O que mais? Aniversário da amiga, que eu já falei, né? É um lembrete, é um prazo, é um lembrete, na verdade. E aqui eu vou dar um exemplo. Finalizar um curso de desenvolvimento pessoal. Então, eu comprei um curso de desenvolvimento pessoal e eu coloquei como meta um prazo X ali. Então, é uma meta do meu ciclo. E esse prazo ele é um pouco mais flexível, né? O ideal é eu ter um prazo para eu ter um norte, mas eu posso variar ele um pouquinho. Então, nesse exemplo, seria um prazo de uma meta do ciclo, tá? Ficou claro? Deu para entender? Até aí tudo bem? E aí o que acontece? Quando a gente começa a organizar a nossa agenda com o objetivo, né, de respeitar as variações do ciclo menstrual, entra um terceiro elemento aí. Aliás, um quarto elemento, né? Um quarto elemento, que é o prazo de realização. Ou seja, se eu tenho um prazo externo de um relatório que o meu chefe me deu, não necessariamente eu preciso ter esse prazo de realização na mesma semana. Por quê? Pode ser que na semana anterior eu esteja na fase pré-ovulatória, por exemplo, e eu esteja com muito mais clareza para trabalhar com números. Vamos dizer que é um relatório com números e gráficos e etc. e tal, coisa que eu fazia muito lá na época da economia, né? Então, o meu prazo vai ser na minha fase pré-ovulatória. Para quando chegar no prazo do chefe, já está tudo pronto e eu não atropelar as energias naturais das fases do ciclo. Então, nesse caso, entra esse quarto elemento, que é um prazo seu para realização dos compromissos externos, às vezes para antecipar alguma coisa, sei lá, às vezes você tem um aniversário e aí você precisa comprar um presente, ao invés de deixar ali para aquela semana, vamos dizer que você vai estar na fase pré-menstrual naquela semana. E aí, ao invés de você deixar ali, né, para em cima da hora, você compra antes, às vezes na sua fase pré-ovulatória ou ovulatória. Então, tudo isso
quando feito, né, de maneira organizada, planejada, quando a sua agenda é confiável, né, você consegue fazer, tá? Então, entra esse quarto elemento aí, que é o prazo de realização, que pode ser diferente do prazo de entrega. Beleza? E aí, qual a vantagem disso? Né? Isso vai te fazer evitar, por exemplo, marcar muitos compromissos, evitar deixar muitos prazos, muitos deadlines para fases do ciclo que você tem menos disposição, que é a pré-menstrual, por exemplo, pré-menstrual e menstrual, costuma ser fases que você tem menos disposição. Então, você fazendo isso, você evita chegar nessas fases com muitos prazos, cheia de coisa para terminar, para concluir, né? Ficar naquela loucura que já é a fase pré-menstrual. Beleza? Ok? Então, isso vai te ajudar nisso aí. Por que, então, que você precisa parar de pensar em organizar a sua agenda com base no mês, né, ou nas semanas, e começar a pensar em organizar a sua agenda com base nas fases do ciclo menstrual? Quais são os benefícios de você fazer isso? Vamos lá. Alguns eu até já falei, né? Mas quais são os benefícios? Primeiro, parar de atrasar as suas entregas na TPM. Muitas vezes você atrasa porque você não planejou com antecedência adiantar algumas atividades, né? Ou deixar já pronto antes de chegar a essa fase. Você não pensou e marcou um monte de compromisso naquele momento, tá? Na verdade, não é que você não pensou, porque você não tinha consciência, não tinha clareza sobre isso. Beleza? Então, uma das vantagens é você parar de atrasar suas entregas na TPM. Outra vantagem, você aproveitar as energias naturais de cada uma das fases para usufruir melhor daquele compromisso. Por exemplo, vamos dizer que você precisa marcar um jantar com uma amiga sua, né? Vai ser muito mais prazeroso, inclusive vai ser um exercício muito bom vocês duas encaixarem, né? Porque as fases normalmente não batem, né? Às vezes você está na pré-menstrual, ela está na ovulatória, enfim. Então, vocês encaixarem esse compromisso em fases que seja propícia para vocês duas, né? Que fase, por exemplo, que costuma ser propícia para um encontro, para você que você está mais disposta a ouvir, costuma ser a ovulatória, né? No meu caso, eu chamo até de pós-ovulatória, um pouquinho depois da ovulação, porque eu tenho alguns sintomas de TPM aí, uma mini TPM na fase ovulatória, e que eu já notei pela quantidade de mulheres que já chegou para mim para falar isso, que é muito comum, né? Então, ali um pouquinho depois da ovulação, acontece esse momento da gente querer estar mais com a outra pessoa, estar mais empática, ouvir melhor. Então, vocês vão aproveitar muito mais esse compromisso do que, por exemplo, vocês marcarem quando as duas uma tiver na menstrual, outra na pré-menstrual, e ser aquela loucura, né? Então, essa também é um benefício, é uma vantagem. Outro exemplo, teve uma seguidora que postou um comentário aqui, eu nunca vou esquecer esse comentário, que ela falou que marcou médico para os filhos gêmeos na fase pré-menstrual, de manhã cedinho, e ainda o relógio não despertou, foi aquela loucura. Ela disse assim, ai, cara, que loucura, né? Eu já estou aqui nesse turbilhão e ainda inventei de marcar esse médico exatamente nessa data. Então, ela estando consciente, e claro, né, gente, isso tudo encaixando com as possibilidades, tendo disponibilidade naquele médico, não sendo nada urgente, ela poderia ter marcado numa outra fase do ciclo que ela tivesse mais disposta, que ela fosse aproveitar mais, ouvir melhor a consulta. Às vezes ela estava tão atordoada que nem ouviu as orientações do médico direito. Isso eu estou supondo, tá? Ela só falou da loucura que foi conseguir chegar nesse compromisso. Mas outra vantagem é essa, tá? É de você aproveitar melhor as energias naturais de cada fase. Outra vantagem, que eu até já dei o exemplo aqui, mais ou menos, que é não se sobrecarregar de compromissos
nas fases de menos disposição, que normalmente é a pré-menstrual e menstrual. Então, limitar o número de compromissos mesmo nesse momento, né? Não se sentir tão sobrecarregada nesses momentos, tá? Então, assim você vai conseguir manter os seus compromissos, né? Cumprir os seus compromissos sem prejudicar a sua saúde, sem prejudicar a saúde do seu ciclo. Beleza? Então, essas são algumas vantagens aí de você. Tem inúmeras, né? Eu trouxe aqui essas 3 vantagens de você parar de pensar em mês, em semanas, tá? E começar a pensar no planejamento do ciclo e das fases. Vamos, então, aos 5 critérios. 5 critérios, então, ó, papel e caneta na mão. Quem não tiver papel e caneta na mão agora, para anotar os 5 critérios para você organizar a sua agenda de acordo com o ciclo menstrual. Vamos lá, estão prontas aí? Vamos lá, então. Primeiro critério. O primeiro critério é você dividir a sua agenda por fase, usando uma cor para cada fase. Vou mostrar como eu faço aqui. Eu imprimi, né? Porque eu estou usando o celular aqui para fazer a live no Instagram, então eu imprimi a minha agenda do Google para mostrar para vocês, tá? Como que eu faço aqui, ó? Eu separo as fases por cores. Então, eu não sei se vai dar para ver muito bem aí, mas... Então, eu uso aqui, ó, menstrual vermelho, pré-ovulatória verde, ovulatória esse roxinho aqui e pré-menstrual amarelo. Então, quando você faz isso, fica muito fácil. Você vai olhar para a sua agenda, para o seu calendário, você já vai saber quando vai estar em cada fase, né? Claro que isso aqui é didático, né? É para ser didático, para você conseguir organizar aí seus compromissos seguindo as fases. Mas tenham em mente que não existe uma divisão exata entre uma fase e outra, né? Existem os momentos de transição aí em que as energias se misturam, isso é normal. Mas isso aqui já funciona muito, muito para você colher os benefícios que eu falei, tá? Então, o critério número 1 é simples, que você pode fazer saindo dessa live, não leva nem 3 minutos, né? É você identificar, dividir aí o seu calendário entre as fases, identificando por cores, tá? Pode seguir essas cores aqui: menstrual vermelho, pré-ovulatória verde, ovulatória roxo e pré-menstrual amarelo. Engraçado que eu escolhi essas cores intuitivamente, meio pelo que eu achei que funcionava ali, né? Que eu achei que ficava legal. E hoje, preparando essa aula aqui, eu me dei conta que, olha que interessante, né? Como tem a ver com a nossa noção que a gente já tem de cores, por exemplo, no sinal de trânsito, né? Então, amarelo, vermelho e verde. Então, olha, me deu esse insight aqui agora. Vê se não tem tudo a ver. Então, ó, menstrual, momento de parar, né? Pré-ovulatória, acelerar, pode ir com fé. Ovulatória é um roxo aí, né? Que entrou aí no meio. E pré-menstrual, começar a diminuir o ritmo. Não tem tudo a ver? Então, na verdade, a gente toma umas decisões que a gente acha que é meio intuitivo, mas tem a ver com o nosso conhecimento de mundo, né? O que a gente está habituado no mundo. Então, é bem isso, tá? Então, pode usar essas cores aqui que funciona legal, beleza? Primeiro critério, ok? Segundo critério. O segundo critério, eu já falei um pouquinho, vou repetir, que é para ficar bem gravado na mente de vocês. O segundo critério é você definir os prazos de entrega e os prazos de realização. Então, os prazos de entrega, eles podem ser diferentes dos prazos de realização daquela atividade, especialmente se for uma demanda externa, né? Porque quando é uma demanda interna, na hora de você planejar, você já está pensando nas fases do ciclo. Agora, quando é uma demanda externa, você não tem controle. Você não tem controle com relação ao prazo de entrega. Às vezes, você pode até negociar e tal,
mas a flexibilidade é menor. Então, defina um prazo de realização anterior, claro, a esse prazo de entrega, de forma que você consiga, ao máximo, aproveitar as habilidades naturais de cada uma das fases do ciclo. Beleza? Então, o segundo critério para você organizar a sua agenda de acordo com as fases do ciclo é definir prazos de realização e os prazos de entrega. Beleza? Vamos lá. Terceiro critério. Terceiro critério é você marcar compromissos de acordo com as habilidades de cada fase. Claro que, mais uma vez, dentro das possibilidades, às vezes não vai dar, às vezes é um compromisso que é naquele dia, você tem que ir naquele dia. E aí eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Nesses casos, o que você precisa fazer? Quando você tem essa clareza, aqui, ó, e você tem algum compromisso, por exemplo, na fase pré-menstrual, né? Que é um compromisso que você não tem controle sobre a data, já está lá pré-marcado. Você pode se preparar melhor para esse compromisso, levando em consideração a fase que você está, tá? Então, é muito importante você fazer essa identificação aí, tá? Mas o terceiro critério é justamente esse. Você, ao máximo, buscar marcar os compromissos na fase que for mais propícia para aquele tipo de compromisso. E aí isso vai variar, tá, gente? Vamos começar a parar de pensar só em alta energia, baixa energia. Vocês já estão criando uma consciência maior do que isso. Essa é a primeira consciência que a gente tem, né? Entender, realmente, algumas semanas eu estou com mais energia, outras eu estou com menos energia. Mas existem habilidades diferentes que afloram em cada uma das fases. Então, começa a pensar nisso. Habilidades, por exemplo, de ter mais vontade de estar com outras pessoas ou não, né? Habilidades de você estar com a mente mais ativa ou mais passiva, habilidades de você ter mais foco ou menos foco. Então, isso tudo varia. Então, começa a pensar em marcar esses compromissos também de acordo com essas habilidades naturais. Ok? Aí eu dei o exemplo, né? Jantar com uma amiga, que eu tinha falado antes. Jantar com uma amiga na fase ovulatória, uma consulta com um dentista, por exemplo, né? Não vai marcar na TPM, não vai marcar aí nessa ovulação, né, Thaís? Que você já está sentindo dor, vai lá sentir mais dor no dente? Não vai, né? Marca numa fase pré-ovulatória, né? Vamos aí colocar de acordo com as energias naturais, beleza? O quarto critério é você marcar menos compromissos e deixar mais tempo livre para o autocuidado na sua fase pré-menstrual. O autocuidado faz uma diferença enorme entre você sentir vários sintomas na pré-menstrual ou não. Claro que não é só isso, né? Tem vários fatores acontecendo ali ao mesmo tempo, mas o autocuidado é maravilhoso para diminuir sintomas na fase pré-menstrual. Sejam sintomas físicos, quando você cuida desses sintomas, né? Às vezes você tem uma dor da lombar, né, que aumenta na fase pré-menstrual, então você já pensar em um alongamento específico para essa fase, que você passe mais tempo naquele alongamento, cuidando da sua lombar. Às vezes você não consegue passar tanto tempo, então pensar num alongamento que seja mais rápido, mas que sirva especificamente para esse sintoma seu, tá? Trabalhar a mente, né? O autocuidado aqui da mente. Geralmente a fase pré-menstrual é uma fase que a gente fica bombardeada de pensamentos negativos, então pensar em exercícios para trabalhar os seus pensamentos, tá? Então, tudo isso vai te ajudar a você ter mais bem-estar na fase pré-menstrual, e quando a gente está melhor, quando a gente está bem, a gente consegue produzir mais naturalmente, tá? Então, é essencial. O autocuidado, eu sempre falo isso, né? O autocuidado é importante sempre, mas na fase pré-menstrual ele tem que ser sua prioridade. Pré-menstrual e menstrual, dependendo aí de como você experiencia o seu ciclo. Tem que ser sua prioridade. Quinto e último critério é você colocar lembretes estimando o tempo, né,
o tempo necessário para você se preparar para aquele evento. E aí, isso também vai variar de uma fase para outra. Por quê? Tem fases que você está mais lenta, tem fases que você está mais acelerada, né? E, além disso, tem um fenômeno que é muito comum da nossa mente aqui, tem até o nome, né? É a falácia do planejamento. O que é a falácia do planejamento? É que é muito comum a gente subestimar o tempo que a gente leva para fazer determinada atividade. Então, a gente acaba achando que leva menos tempo do que realmente leva para fazer as atividades, tá? Então, qual é a dica? Quando você for colocar esse lembrete, né, o lembrete para você se preparar para esse evento, você pensa, eu acho que meia hora é suficiente para eu me preparar para esse evento. Aí você coloca, se você tiver em fases que você está mais rapidinha, mais acelerada, você pensa em multiplicar isso por 1,5. Ou seja, ao invés de colocar 30 minutos esse lembrete, você coloca 45 minutos, tá? Porque fatalmente você está subestimando o tempo que você leva para se preparar. E se você tiver na fase pré-menstrual, menstrual, que você está mais lenta, nesse momento da fase ovulatória que você está sentindo dor, está fazendo as coisas mais devagar, coloca vezes 2. Então, ao invés de botar meia hora, coloca 1 hora para se preparar para o evento, tá? Isso vai evitar que você atrase, né? Você chegue atrasado nos compromissos. Aqui, cara, aqui acontece comigo direto. Fala assim, não, antes que eu não me maquiava, né, era 20 minutos. Não, 20 minutos antes da live eu consigo organizar aqui. Organizar que eu digo assim, né, montar o cenário, os negócios aqui. Nossa, é batata. Aí entro 19h05. É muito comum. A falácia do planejamento é algo comum. Então, começa a pensar nisso, tá? Se for numa fase que você está mais disposta, mais ativa, multiplica por 1,5. Se for numa fase que você está menos, multiplica por 2. Combinado? Ficou entendido? Vamos recapitular, então? Primeira coisa, você tem que escolher uma agenda ou um formato que funcione para você. Pode ser físico, pode ser digital. São várias opções, vários aplicativos disponíveis por aí. Testa e vê o que você gosta. O mais importante é que seja algo que você use, tá? Beleza. Então, eu falei das vantagens e desvantagens, né, para te ajudar a escolher. E o que você tem que ter em mente? O que você precisa colocar na sua agenda? Compromissos com data e hora marcada. O que mais? Prazos, lembretes e prazos externos, tá? Que geralmente só tem uma data, né? Prazos das suas metas do ciclo, que são prazos mais flexíveis e que são prazos que você define já pensando, né, nas fases do ciclo, e os prazos de realização dessas atividades, desses prazos aí externos, tá? Lembrando sempre que eles podem ser diferentes para você conseguir usufruir melhor das habilidades de cada fase. Que mais? Vantagens, né? Vantagens, benefícios. Você parar de atrasar entregas durante a TPM, você aproveitar as energias, as habilidades naturais de cada fase, e aí você consegue usufruir melhor desse compromisso e não se sobrecarregar de compromissos durante as fases de menor disposição do ciclo. Recapitulando rapidamente aí os 5 critérios. O primeiro, você dividir a sua agenda de acordo com as fases e identificar através de cores. Isso vai ser muito fácil. Você vai bater o olho na sua agenda e vai saber a fase que você está, né? Você definir os prazos de realização e os prazos de entrega, respeitando as habilidades naturais das fases. Você marcar os compromissos também de acordo com as habilidades naturais de cada fase. Você marcar menos compromissos
durante a fase pré-menstrual e menstrual e deixar mais tempo livre para o seu autocuidado. Então, na verdade, vai ser uma troca aí de compromissos, né? Vai ser um compromisso com você mesmo, tá? E você colocar lembretes estimando o tempo para se preparar para esses compromissos, também levando em consideração aí cada uma das fases do ciclo, tá? Pensando aí que às vezes você está mais lenta, você está mais ágil, vai depender da fase que você está. Começa a usar aí esses 5 critérios para organizar a sua agenda de acordo com o ciclo menstrual, que você vai colher esses benefícios aqui. A mensagem de sempre do final, né, das nossas aulas é para você lembrar sempre que a sua TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Tchau, tchau.